Irmãos queridos, boa noite a todos. A graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Eu queria chamar as crianças até 6 anos. Vem aqui, os pequenos, vem aqui, a gente vai orar por você. Irmãos, e aqui vai um aviso aos pais também. A gente tem conversado bastante com o pastor Adelson. Muito bem, muito bem. Nossa, eu falei, vem aqui, ela... Isso. Deixa eu esperar, tem mais? Traz mais crianças. A partir da semana que vem, nós vamos nós vamos trabalhar com a classe do culto infantil com crianças até 9 anos. A gente entende que as crianças... Vamos orar por eles, aí eu explico para vocês. Crianças, vamos falar Papai do Céu? Vamos falar Papai do Céu? Vamos pôr a mãozinha assim, ó. Todo mundo assim, ó. Tá bom? Tá chegando mais criança ali. Vem cá, vem cá. Feliz. A gente vai falar. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem, tem que passar pelo lugar mais difícil. Vem. A gente vai falar Papai do Céu, tá bom? Você quer falar Papai do Céu comigo aqui? Então fala aí, Papai do Céu. A gente, ele é pesado. Fala aí, Papai do Céu. Você te agradeço. Vamos todo mundo, se a mãozinha. Muito obrigado, Papai do Céu, por este dia. Nos ensina a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Não, ok, vamos lá com a tia, ó. Olá, ó. Não quer, acho que não quer. Oh, gente. Irmãos, a partir da semana que vem, as crianças até 9 anos, qual é o nosso desejo? O que a gente quer que você entenda? Eu acho que por muito, muito tempo, antes da gente falar de Jó, alguns pais acham que a classe à noite é para dar uma folga para você. Não é. O culto é para o seu filho também. E a gente entende que uma linguagem mais infantil, e por isso os menores vão para lá, para que a palavra seja pregada para ele de uma forma mais inteligível para ele. Mas a gente entende que crianças de 10 anos, que estão em qual série? Sexto ano? Quinto ano? Essa criança fica 5 horas, pelo menos, dentro de uma sala de aula. E eu queria que você, papai, você, mamãe, ensinasse o seu filho a cultuar. 10 anos de idade, abra a Bíblia, ore, é uma responsabilidade sua, tá bom? Portanto, os menores, eles vão para lá para cultuarem em uma linguagem bem adaptada a eles, nós que aqui ficamos, e você vá treinando o seu filho a ele absorver essa mensagem. Pergunte para ele, ensine. Ele faz parte da família da fé, nós batizamos eles quando crianças, eles fazem parte da família da aliança, e, portanto, eles estão aqui para adorar o Senhor também. Tá bom? Então, a partir de domingo que vem, o nosso culto infantil a gente vai estender até 9 anos de idade e nós precisamos de voluntários também. Sem mais delongas, abra sua Bíblia, Jó, capítulo 11. Jó, capítulo 11. Não é um capítulo muito grande, eu preciso ler esse texto para que você entenda. Fique aí bem atento, que diz a palavra do Senhor. Jó, capítulo 11. Semana passada,
Nós vimos mais um discurso de Jó e hoje a fala de um dos amigos de Jó chamado Zofar. Diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Zofar, o Namatita: porventura não se dará resposta a esse palavrório? Acaso tem razão tagarela? Será o caso de estas parolas fazerem calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhes? Pois dizes, a minha doutrina é pura e eu sou limpo de olhos. Falasse Deus e abrisse os seus lábios contra ti e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida parte da sua iniquidade. Porventura desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda do que o abismo, que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama juízo, quem o poderá impedir? Porque ele conhece os homens vãos e sem o esforço vê a iniquidade. Mas o homem estúpido se tornará sábio quando a cria de um asno monteis nascer homem. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula e estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos e deles só terás lembrança como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que lhe seja trevas, serão como amanhã. Sentir-se-á seguro, porque haverá esperança, e olharás em derredor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará, e muitos procurarão obter o teu favor. Mas os olhos dos perversos desfalecerão, e o seu refúgio perecerá, a sua esperança será o render do espírito. Vamos orar ao Senhor, irmãos, mais uma vez. Pai querido, mais uma vez, nós estamos diante desta santa palavra. Nós estamos expondo as Escrituras no livro de Jó e pedimos ao Senhor que o Pai abra os nossos ouvidos, mente e coração para entendermos a profundidade das tuas palavras. E que essas palavras nos falem, nos ensinem, a fim de que a nossa vida seja transformada. Não sejamos nós meros ouvintes, como aqueles que aqui entram e aqui saem da mesma forma, mas que as verdades do Senhor modelem as nossas vidas. Que as verdades da tua palavra façam diferença em nossos corações e na comunidade de fé, na igreja de Jesus. Pai querido, eu quero pedir pela direção do teu Espírito Santo, para que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Assim nós oramos com gratidão por esse momento tão precioso de estarmos aqui em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, há alguns anos atrás, e talvez, sobretudo os mais jovens aqui não vão se lembrar, havia um personagem do excelente ator Francisco Milani, e o personagem chamava Saraiva. Eu acho que alguns lembram. O Saraiva era uma figura mal-humorada. E o que caracterizava o Saraiva é que ele tinha zero paciência para o que ele chamava de perguntas tolas. O Saraiva tinha o seu bordão, depois dele agir com extrema grosseria, o bordão dele era pergunta idiota, tolerância zero.
Olha que coisa curiosa. E o quadro era muito divertido porque, às vezes, eu acho que às vezes a gente se enxerga em quadros como aquele. A mulher ficava extremamente constrangida com a grosseria do marido, Saraiva. E ele chamava ela no canto e falou, não tem condição. Né? Perguntas do tipo, você pode trazer um café para mim? E a pessoa diz, quer que traz como? Ele falou, joga no chão e traz no rodo para mim. A mulher constrangida, ele dizia, perguntas idiotas, tolerância zero. Por que que eu estou tirando o tom satírico aqui? Por que que eu mencionei o Saraiva? Porque eu tenho a impressão de que muitos de nós tenhamos a tolerância do Saraiva para com as pessoas ao nosso redor. Para com as pessoas da comunidade da fé, sobretudo com aqueles que são diferentes de nós. Eu tenho a impressão de que às vezes a gente queria poder ser tal qual o Saraiva. O discurso de Zofar, aqui no capítulo 11, o Zofar é um dos amigos de Jó. O Zofar é o Saraiva dos amigos de Jó. É o mais duro de todos os discursos dos amigos de Jó. O problema é que as perguntas de Jó não são perguntas idiotas. As perguntas de Jó são perguntas profundas, verdadeiras, sinceras. As perguntas de Jó revelam uma crise, uma dor que tem razão de ser. Não é conversa fiada, não é mimimi, não é choro gratuito, não é vitimização. A alma de Jó está clamando a Deus por uma resposta. O seu coração está clamando por um alento, uma direção. Zofar, ao lado de Elifaz e Bildade, começam muito bem, e os pastores pregaram aqui em textos anteriores. Se você olha lá no capítulo 2, a Bíblia diz que quando esses amigos ficam sabendo das calamidades que afetaram a vida de Jó, eles vão ao encontro desse amigo e a atitude deles é belíssima. No versículo 11 do capítulo 2, diz que eles combinaram ir juntamente, condoer-se dele e chorar com ele, consolá-lo. No versículo 12, nós encontramos a beleza da atitude sincera desses amigos, que a Bíblia diz que eles ergueram a voz, choraram e rasgaram o seu manto, lançando o pó sobre sua cabeça, que é uma expressão típica da dor e do lamento do judeu. Eles foram de tal forma companheiros. E no versículo 13, diz que eles sentaram-se com ele na terra por 7 dias e 7 noites. Irmão, Zofar tinha uma boa intenção e o seu desejo era legítimo. E ele, de fato, começou muito bem. Ele condoeu-se verdadeiramente pelo amigo e ele foi ao encontro dele para consolá-lo. Ele chora com esse amigo. Irmãos, mas como nós temos falado e repetido, e eu quero que você entenda isso, o sofrimento é um problema sério. É complexo, é doído, é doloroso. E cada um de nós reage de uma forma diferente à dor que nos assola. As dores de uns são diferentes das dores dos outros. Acontece que no decorrer do processo, a despeito das boas intenções de Zofar, ele se mostra incapaz de ajudar o amigo. E o capítulo 11 revela isso. Ele foi o mais duro de todos os discursos dos amigos de Jó. Quando eu olho para esse texto e fico pensando naquilo que a igreja de Jesus precisa aprender, eu penso que Zofar é o oposto daquilo que a gente deve ser no trato com a dor do outro. E é isso que esse texto pode nos ensinar, e eu queria falar um pouquinho nessa noite. O meu tema hoje é como lidar com a dor do outro.
Eu queria que você aprendesse um pouco a esse respeito. E eu quero começar com a afirmação bem básica, fundamental e talvez óbvia, deveria ser para nós que professamos a fé em Jesus Cristo. E a primeira lição que a gente aprende acerca de lidar com a dor do outro é: precisamos nos importar com a dor do outro. Entende isso? Irmãos, sabe que eu sinto, curioso, sabe? Quando eu estava trabalhando em cima desse sermão, eu percebia que no meu coração há um certo desconforto, não por fazer essa afirmação. Eu não me sinto desconfortável em afirmar uma verdade da palavra. Mas eu acho que, no fundo, às vezes eu me sinto desconfortável por ter que ressaltar determinadas verdades que deveriam ser ponto pacífico para nós. O desconforto vem pela necessidade da gente, ou talvez mais, pela percepção de que a gente se importa muito menos do que a gente deveria se importar. E aqui eu preciso abrir um parênteses e dizer para você que eu não quero incorrer no risco da generalização, tá bom? De jeito nenhum. Mas a gente precisa entender, irmãos, que é fato, é incontestável o fato de que cada vez mais as nossas relações comunitárias enquanto corpo de Cristo, por razões diferentes, a impressão que eu tenho é que essas relações, elas são cada vez mais distantes. Eu posso imaginar e pensar aqui uma série de possíveis razões. Nós trabalhamos mais, a gente anda mais ocupado, o mercado de trabalho demanda mais de você, a gente vive em centros urbanos onde a mobilidade ela não é boa, ela é ruim, onde você, às vezes, os seus deslocamentos... Ok, há determinados empecilhos que não podem ser a justificativa do nosso distanciamento. Ou pior, da nossa frieza, ou pior, da nossa insensibilidade. Entenda uma coisa, irmão, irmã em Cristo, sim, você precisa aprender a lidar com a dor do outro. E a razão é simples, você foi chamado a se importar com a dor do outro. Sabe por quê? Você já parou para pensar que o Deus que criou a mim e a você, ele é um Deus comunitário? Ele é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo? 3 em 1, num relacionamento perfeito de amor. Esse Deus comunitário que me criou com essa natureza relacional. Essa necessidade inata que o meu coração tem de viver com alguém, de relacionar-me, de fazer conexões humanas. E assim se dão os casamentos, as relações de amizade, as nossas interações diárias com os colegas de trabalho, porque nós somos assim relacionais, comunitários. E essa natureza comunitária, ela precisa se manifestar através do amor de Deus. É preciso que a gente entenda que para nós cristãos, irmãos, entenda isso, o outro não é só um detalhe. A vida cristã, ela é essencialmente comunitária. É por isso que eu não acredito na possibilidade de uma vida cristã desigrejada. Você já parou para pensar, olha que coisa maravilhosa. Você já parou para pensar que eu e você somos feitos filhos de Deus? Pela mediação de Jesus Cristo, nós somos adotados e, portanto, feitos filhos de Deus. E quando eu sou feito filho de Deus, eu sou inserido em uma família de fé.
que há muitos irmãos e irmãs que automaticamente eu recebo nessa família de fé. Eu não sou filho único da Igreja de Jesus. Eu fui inserido em uma comunidade de irmãos e irmãs que se chama igreja. E essa comunidade, ela é ou deveria ser tão unida que o apóstolo Paulo a descreveu pela unidade e pela organicidade de um corpo. Um todo diverso, de muitas partes e dons diferentes, mas organicamente unida e relacionando-se entre si. Temo muito o fato de que cada vez mais, e olha que coisa curiosa, eu não sei, eu acho que a gente pode dizer que a primeira igreja presbiteriana de Taguatinga é uma igreja grande. Quantas pessoas nós temos aqui reunidos em um domingo como esse? Quem é bom de conta e que dá uma olhada? Eu não faço a mínima ideia. 250 pessoas? O Rafael falou mais, eu senti que você olhou para mim, tipo, falta de fé, né, Adriano? 300 pessoas? 300 pessoas, irmãos? Então imagina você aí, a gente tem 300 pessoas aqui reunidas. Sabe qual é o meu temor? É de que cada vez mais dominicalmente, as nossas reuniões aqui, elas se tornem muito mais uma aglomeração do que a comunhão dos santos. Presta atenção, eu faço o meu meia-culpa. Dói na minha alma, no meu coração. Quando eu vejo uma carinha que eu não conheço, eu me sinto inclinado e ir lá e dizer... E eu já passei vergonha adoidada aqui na primeira igreja, porque é uma igreja grande, e você, irmão, que não frequenta direito a igreja, você não me ajuda, que você vem um domingo, vem depois de um mês, quando eu te vejo, fala, você é novo na igreja? Não, pastor, tem 10 anos que eu estou aqui, aí eu brinco, eita, novo sou eu, né? Eu fico envergonhado, eu confesso que quando eu vejo uma carinha nova, eu fico pensando assim... Será que eu sou mais novo do que ele? Ou ele é mais novo do que eu aqui? Mas você entende o que eu estou falando? Que enquanto essa reunião, esse ajuntamento solene precisa ser a comunhão dos santos, por ocasião do culto público, ela vai se caracterizando cada vez mais como uma aglomeração de pessoas que vêm para um serviço religioso. Você já parou para pensar que quem está ao seu lado não é tão somente um indivíduo que vem dominicalmente ao mesmo endereço? Você já parou para pensar que essa pessoa que talvez você nunca tenha visto e que se senta ao seu lado é alguém que está unido irrevogavelmente a você pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário, e essa pessoa que você talvez nem conheça, ela é seu irmão ou sua irmã em Cristo Jesus. Irmão! É irmão, é parte de quem você é corpo. É alguém que foi batizado no mesmo Espírito, que professa a mesma fé. Não é qualquer um. Não é qualquer um. Por isso, a dor do outro, ela precisa ser a sua dor também. A dor do outro precisa ser dividida, partilhada. E, irmãos queridos, eu já disse que talvez a gente possa encontrar um número enorme de possíveis razões para esse distanciamento, e dentre essas possíveis razões, eu acho que um deles é um problema teológico. E o que eu chamo de um problema teológico? A nossa falta de compreensão acerca da natureza da igreja e da natureza do meu papel enquanto membro desse corpo. Deixa eu tentar te explicar. Se o culto é apenas um evento, um encontro religioso de entretenimento, quem está ao seu lado não passa de um ouvinte.
Vocês são apenas frequentadores do mesmo mercado religioso. Mas presta atenção quanto a você. Se você não entendeu o seu papel como parte desse corpo de Cristo, como membro desse corpo de Cristo, você também não entenderá que você precisa assumir responsabilidade sobre quem está ao seu lado. Porque ele é teu irmão, porque ela é tua irmã. Esse trabalho não é apenas um trabalho para os profissionais da fé. Deixa esse negócio de ter que cuidar dos problemas dos outros. A igreja tem 4 pastores e mais presbíteros aí, essa turma cuida disso aí. Você não entendeu, então, o que é fazer parte do corpo de Cristo. Você já parou para pensar que a Bíblia está cheia daquilo que a gente chama de mandamentos recíprocos? Sabe o que é isso? Mandamentos recíprocos são aqueles que apontam o meu papel e a reciprocidade nesse papel dentro dessa comunidade da fé. A Bíblia fala sobre amar uns aos outros, orar uns pelos outros, se alegrar uns com os outros, chorar uns com os outros, aconselhar e exortar uns aos outros, perdoar uns aos outros, suportar, dar suporte uns aos outros. E por falar em amar uns aos outros, essa é a base vinculante dos nossos relacionamentos. O apóstolo Paulo disse que o amor é o vínculo da perfeição. Quando eu digo que você precisa se importar, se não houver amor no seu coração, você será incapaz de ter compaixão, de exercer empatia, misericórdia, altruísmo. Há uma diversidade de textos bíblicos que apontam para o papel do amor e o quanto eles são importantes nas relações comunitárias. Quando, por exemplo, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, e ele vai falando acerca de um conflito naquela igreja, ele diz e ele alerta, cuidado para que vocês não devorem uns aos outros. E aí então o apóstolo Paulo fala do fruto do Espírito. Você já parou para pensar que o texto diz o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor. E todos os demais frutos são frutos que derivam do amor. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E você percebe que nos frutos do Espírito, na sua maioria, são frutos que são preponderantes para o exercício dos nossos relacionamentos. Longanimidade, benignidade, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E o contrário do fruto do Espírito são as obras da carne, que também nas suas muitas manifestações são aspectos fundamentais para deteriorar os relacionamentos. As obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria. Agora presta atenção. Inimizade, rixa, ciúme, ira, discórdia, divisão, facções, invejas e por aí vai. Você já parou então para pensar que é esse amor que modula os nossos relacionamentos? O que eu quero dizer com isso? Modular os nossos relacionamentos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Já disse aqui, como é que você vê o outro? Como é que você enxerga o outro? Porque a forma como você enxergar o outro vai ser determinante na espécie de relacionamento que você vai estabelecer com o outro. Deixa eu te dar um exemplo. Há um filósofo judeu chamado Martin Buber, e ele escreveu um livro, Eu, Tu e Eu, Isso. Ele fala basicamente do tipo de relacionamento que a gente se estabelece uns com os outros. Ele diz, o relacionamento do tipo eu, isso, é o relacionamento onde há uma pessoa e um objeto. Aquela pessoa com quem você se relaciona, embora ela seja pessoa tal qual você se relaciona com ela como se ela fosse tão somente um objeto. Um meio para um fim. Você se utiliza
desse relacionamento. Esse é o tipo do relacionamento isso. Mas ele diz que era judeu, e Martin Buber, que era judeu, diz o tipo do relacionamento tu. Eu pessoa, você pessoa. Nós, iguais. Esse é o tipo de relacionamento que a gente precisa ter. E aí, por isso eu pergunto, como é que você vê o outro? Como uma coisa, como... não sei, olha só, se a gente parar para pensar, se você enxerga o outro como um objeto, ele te será útil. Se você enxerga o outro como um inimigo, ele receberá a sua hostilidade. Se você enxerga o outro como um fardo, ele vai receber a sua rejeição. Ou se para você ele não é ninguém, ele vai receber o seu desprezo. Porque o seu relacionamento vai depender da forma como você o vê. Eu acho que a gente vive em um tempo que a gente é muito mais como Caim. Lembra de Caim e Abel? Com ciúme do seu irmão, Deus o avisou, cuidado, teu desejo é contra ti, cumpre a ti dominá-lo. Caim mata o seu irmão Abel, Deus pede contas e diz, Caim, onde é que está o teu irmão? Você lembra da resposta? Acaso eu sou tutor do meu irmão? Você quer traduzir essa frase para um outro contexto e como a gente talvez use a mesmíssima frase com outras palavras? O que eu tenho a ver com meu irmão? Meu irmão não é meu problema. Sim, ele é. Você tem tudo a ver com ele. Você tem tudo a ver com ele. Conviver é viver com. Convívio dá trabalho. Porque o convívio nos faz transpor as barreiras que nos separam e nos colocam, nos insere nas vidas uns dos outros. Zofar, faltou essa aula de compaixão, empatia. Aquela matéria lá de aconselhamento, Marcinho, ele não foi, irmão. Ele... Sabe por quê? Jó começa a falar demais. Sabe como é que ele chama Jó? Fala assim, um tagarela. Sabe como é que ele considera as palavras de Jó cheias de dor? Ele diz, parola, ele diz, são palavras ocas. Gente, ninguém vai calar esse cara, não. Você lembra daquele personagem? Eu acho que era o Charlie Brown, né, do Snoopy, que tudo que ouvia era blá, 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 blá. Não tinha esse personagem? Ou eu estou enganado? Ou o desenho é outro? Blá, 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 blá. Eu acho que você, marido, você faz isso de vez em quando com a sua esposa, não tá? Quando você está assistindo futebol. Aí você ouve amor, aí as demais, blá, 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 blá. Isso, graças a Deus, lá em casa não acontece. Irmãos, o amor concreto nos relacionamentos, ele é tão importante que você vai encontrar, por exemplo, em João 17, Jesus fazendo a oração sacerdotal pelos seus discípulos. Jesus dizendo que a união entre nós seria uma das maiores manifestações, ou das manifestações mais concretas da existência de Deus. Quando vocês forem um, como eu e o Pai sou um, então eles verão que Ele é Deus. Você já parou para pensar, por exemplo, nós pregamos aqui na carta da primeira epístola de João, onde João é categórico para dizer, você ama a Deus, sabe qual é o teste da fé? Você ama a Deus, você obedece os mandamentos de Deus, você ama o seu irmão. Quer um outro exemplo? Mateus 25. É tão sério isso, que lá no contexto do juízo final, o Senhor Jesus convocando para o juízo, e ele está separando ovelhas de bodes. E aqueles que ele diz, a quem ele diz, vinde a mim, vocês herdarão, vocês entrarão no reino do meu Pai, vinde benditos do meu Pai. Sabe qual foi a justificativa, ou a manifestação concreta desse amor? Porque tive fome, me deram de comer, tive sede, me deram de beber, eu era forasteiro e me hospedastes, eu estava nu e me vestistes, enfermo e visitastes, preso e fostes ver-me. O amor precisa se manifestar de forma concreta. Então deixa eu fazer um apelo a você. Igreja, você que entende que você é filho de Deus,
nascido de novo, adotado pelo Pai, pela mediação de Jesus Cristo. Você é um dentre muitos da família da fé. E nós precisamos nos importar com a dor uns dos outros. Você já parou para pensar que tem gente que entra aqui na igreja, sai na igreja, invisível, sem que receba um boa noite sequer? Se essa pessoa não recebe um boa noite, e se isso não te incomoda, eu acho que dificilmente ela receberá a sua compaixão. Não transfira essa responsabilidade a alguém que seja possivelmente mais habilidoso que você. É possível que quem sente ao seu lado tenha dores, lamentos, que precisa dividir. Segunda lição, vamos caminhar. Nós precisamos nos revestir de humildade. Eu vou tentar ser rápido aqui. Eu já disse que lidar com o outro, ou com a dor do outro, é desafiador, irmãos, é difícil e por muitas razões. Ouvir do sofrimento alheio é incômodo. Nos tira da zona de conforto. Pode ser inconveniente. Não é fácil. E para mim, sabe, uma das coisas que é extremamente desafiadora, a gente que lida no dia a dia com a dor dos outros, no processo de aconselhamento pastoral, é que às vezes há uma sensação de impotência tão grande no meu coração, e isso é tão ruim. Fazer o quê? Falar o quê? Agir de que forma? O mais fácil seria ter que não ouvir aquele problema. Irmãos, a compaixão ao lado da humildade alimenta a minha paciência. Vocês lembram que semana passada eu falei de uma amiga que nós conhecemos lá no Canadá, uma senhora extremamente difícil, mas à medida que eu conheci, à medida que ela foi abrindo o seu coração para nós, o que eu enxerguei ali foi tantas dores, que a minha postura diante das coisas difíceis daquela mulher mudou completamente. Porque eu não podia só ver ali uma mulher desconfiada, ou talvez desagradável em alguns momentos. Era uma pessoa ferida, machucada. A humildade, ela é incompatível com a arrogância. A humildade me coloca no mesmo patamar do sofredor. A humildade arranca a trave do meu olho. E ao invés de aquele que está no chão eu dizer, levanta para que você me ouça, a minha humildade me leva para ir ao chão e dizer, fala, porque eu quero te escutar. Eu sou tal qual você. Importe-se com a dor do outro. Revista-se de humildade. Terceiro, nós precisamos ouvir uns aos outros. É um passo adiante. A gente precisa aprender a ouvir. Tiago 1,19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago está tão somente reafirmando aquilo que é a sabedoria bíblica. Por exemplo, e aí você pode achar uma dezena de textos lá em Provérbios. Provérbio 18, 13 a 15. 13, por exemplo. Responder antes de ouvir é tolice vergonhosa. Versículo 15. O coração do sábio adquire conhecimento, o ouvido dos sábios procura saber. Deixa eu chamar a atenção sua para uma coisa. Você já parou para pensar que ouvir é diferente de escutar? Ouvir é um processo mecânico e que está relacionado ao bom funcionamento da audição. Ouvir é a sua capacidade de receber ondas sonoras.
Escutar é um pouco diferente. Escutar é um passo além. Escutar é estar atento ao que ouve, é estar presente para quem se ouve. É tentar compreender o que se ouve. O Rubem Alves tem um texto muito legal em um livrinho chamado O Amor que Acende a Lua. O nome do texto é Escutatória. Ele diz assim: sempre vejo anúncios de cursos de oratória. Nunca vi nenhum curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Sabe aquela expressão que a gente diz assim, eu sou todo ouvidos. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que todos os meus sentidos agora estão disponíveis e comprometidos a te escutar. Escute. Ouça além das palavras. Eu tenho uma história que eu já partilhei lá na equipe de casais, na classe de casais, que para mim, o exemplo clássico da diferença entre ouvir e escutar. Um dia de Natal, naqueles dias corridos, era um dia 24, nós revezamos, a gente vai para a casa de um familiar, a gente alterna um Natal na minha família, um Natal na família dela, e nesse Natal a gente ia, acho que para a casa da família dela, e ela corrida, preparando o que era a responsabilidade da gente levar. Nem me lembro o que era, uma carne, mais uma sobremesa, e aquela correria, e eu no meu santo trabalho de preparar um sermão para o culto do dia 24. E eu trabalhando, e o tempo passando, e ela fazendo as coisas, e daqui a pouco ela disse assim, meu bem, faz um favor para mim, vai lá no mercado e compra um sorvete. Eu falei, não dá. Puxa vida, que eu aqui fazendo sermão. Irmãos, ela não ficou feliz. Não ficou feliz. E eu pensei, mas que falta de compreensão para um pastor que está preparando o sermão do Natal. Aí daqui a pouco vem aquela voz, assim, lá no fundinho, dizendo, pisou na bola. Eu pensei, será que é de Deus essa voz? Você está errado. A mulher está atarantada, fazendo um monte de coisa, ela pediu para você comprar um sorvete. Gente, ser crente tem essas coisas, assim. Aí eu, com muito, sabe assim, aquele convencido, mas não contrito. Bom, vou lá comprar o sorvete. Fui comprar o sorvete. Não, vai lá e compra. Aí cheguei, gente, lá no mercadinho, e tô olhando lá no freezer do sorvete, e tô... Sorvete de quê, hein, que ela pediu, hein? Ela pediu sorvete de quê? Eu gosto de napolitano. Não interessa, sorvete é sorvete. Gente, quando eu cheguei em casa com sorvete napolitano, foi um problema, porque era para ter comprado sorvete creme. Mas eu só ouvi sorvete, o resto eu ouvi blá, 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 blá. Eu escutei, mas eu não ouvi. Mas tem mais, presta atenção. Eu estou assumindo um meia-culpa aqui. Esse sorvete deu um problemão, tá? Deu um problemão. Eu fiquei até com trauma de sorvete de creme. Não gosto mais de sorvete de creme. Eu ouvi, mas não escutei. Sabe o que eu não escutei? Eu não escutei o pedido de ajuda de uma mulher que estava sozinha fazendo todos os afazeres da casa. Eu não consegui escutar, as palavras me soaram, sabe como que? Que mulher insensível que vai me tirar da tarefa do meu sermão. Gente, era para ali comprar um sorvete. De que mesmo eu não sabia, mas era só para ali comprar um sorvete. Zofar não conseguiu ouvir a Jó.
Ele estava tão enfadado com a resposta de Jó, e ele deixa isso claro lá nos versículos 1, 2 e 3, tagarela, parolas, palavras ocas, é assim que ele se refere a Jó. Tudo que ele ouviu foi um amontoado de palavras, mas não ouviu nada além disso. Então você que precisa aprender a escutar, ouça além das palavras. Ouça além das palavras. Você sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que as palavras de Jó revelavam uma dor muito verdadeira. Zofar não consegue transpor aquelas palavras. E sabe que você pode pensar numa diversidade de situações. O que significam aquelas palavras daquela pessoa, tipo, sabe tudo e tem solução para todo problema? Que logo a gente se enfada. Será o que tem no coração daquela pessoa? Ou o que significam as palavras autocentradas e autoelogiosas daquela pessoa a quem lhe falta uma boa dose de humildade? Você consegue ouvir para além daquelas palavras e entender que talvez tenha um coração ali clamando por reconhecimento? Ei, olhem para mim! Talvez essas palavras revelem segurança. O que significam as palavras agressivas daquela pessoa que sempre lhe falta gentileza? Talvez, como aquela minha colega lá do Canadá, tivesse um histórico de tamanho sofrimento que o modus operandi, a forma como ela aprendeu a sobreviver nesse mundo mal, de quem ela precisou aprender a desconfiar, é: não chegue perto de mim. Mas você dá conta de ouvir para além das palavras? Eu sei que é difícil, mas é necessário para quem lida com a dor um do outro. Ouça, mais do que isso, escute. Quarto, precisamos aprender a falar. Deixa eu tentar caminhar aqui. Se você aprendeu a ouvir, o que é bem difícil, você terá melhor e maior chance de usar as suas palavras mais apropriadamente. Porque se você não ouve, como é que você quer falar? Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Eu preciso lembrar para você que as palavras revelam os intentos do seu coração. A boca fala do que está cheio, coração. Olha, por exemplo, de Zofar. A essa altura ele não está mais preocupado em ouvir a Jó, pelo contrário, ele está preocupado em calar a Jó. O intuito dele aqui agora é ganhar a discussão. Porventura, versículo 2, não se dará resposta a esse palavrório, esse tagarela. Versículo 3, será que as tuas palavras ocas fazem calar os outros homens? Irmãos queridos, olha, não me entendam mal. O bom uso das palavras não exclui a necessidade da palavra dura ou da palavra confrontadora. Quem ama, confronta. Aponta o dedo para o pecado. Mas presta atenção. Cuidar e amar o próximo também é um chamado à exortação e à correção. Mas cuidado, avalie o seu coração. Porque esse coração que é enganoso pode disfarçar raiva e mágoa. E podem sair dos seus lábios palavras disfarçadas de boas intenções, mas cuja intenção verdadeira é tão somente ferir de volta. Sabe o que Efésios 4,15 diz? Falando a verdade em amor. Cresçamos naquele que é o cabeça. Talvez a sua Bíblia esteja traduzido como seguindo a verdade. A palavra é aleiteiontes, que é literalmente falar, ensinar a verdade. A ideia de muitas traduções que colocam como seguir ou praticar a verdade é que é algo que precisa ser encarnado, vivido, dia a dia. 1 de Pedro 3,15, por exemplo, diz que antes santificai a Cristo como Senhor no vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele
que pedir a razão da esperança que há em vós. Aí o versículo 16 continua, fazendo todavia com mansidão e temor. Irmãos queridos, a gente precisa aprender a usar bem as nossas palavras e usar melhor quando a gente tem que lidar com a dor do outro. É muito possível que você, às vezes, fale do alto das suas convicções e você tenha a impressão de que as palavras que você está falando sejam palavras de consolo ou correção, ou você fala porque ama. Mas o fato é que a gente precisa estar vigilante no nosso coração. E agora entenda uma coisa boa, uma coisa importante. Aquele que te ouve, quando te ouve na convicção, aquele perdão que abre o coração com você, quando o faz e te ouve quando você fala, na convicção de que você fala a partir do amor, ele vai te ouvir diferente. Vai ou não vai? Porque ele vai olhar na convicção de que essa pessoa se importa comigo. Ouvir é um gesto de amor. Fala, eu quero conhecer o seu coração. Depois de ter se importado, depois de ter ouvido, as suas palavras sairão com muito mais propriedade e serão ouvidas de uma outra forma. De uma outra forma. Portanto, aquele que fala ao sofredor, certifique-se primeiro de que você se importa com a dor do outro. Certifique-se primeiro daquilo que está no seu coração e que leva aos lábios as suas palavras. Quarto e último lugar. Precisamos de uma aproximação biblicamente fundamentada. Lembra que a gente está falando de como lidar com a dor do outro? E por que eu estou falando sobre uma aproximação biblicamente fundamentada? Zofar era um homem piedoso, ao que tudo indica. Temente a Deus, zeloso das coisas de Deus, mas a sua teologia era equivocada. Sabe quais são os erros que Zofar comete, que são muito claros aqui na Bíblia? Zofar faz algumas afirmações corretas, mas de uma perspectiva errada. Deixa eu te dar um exemplo. No versículo 6, Zofar fala da sabedoria de Deus. E ele diz que a sabedoria de Deus é multiforme. Está correto. No versículo 7, ele diz que nós somos limitados para entendermos os mistérios de Deus. Olha o versículo 7. Será que você pode desvendar os mistérios? Ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? Versículo 8, 9, ele vai usar uma figura de linguagem para demonstrar o tamanho, a grandiosidade da sabedoria de Deus. Portanto, Zofar faz afirmações teologicamente precisas. O problema é que Zofar, esse mesmo homem que fala de uma infinita sabedoria de Deus, ele exige que os problemas dos outros se manifestem de uma forma que se encaixe na sua cabeça. Ele diz que Deus tem mistérios, mas ele mesmo não consegue lidar com esses mistérios. Ele quer encaixar Jó nos seus equívocos teológicos. E ele insiste na teologia da retribuição, que eu já disse aqui, basicamente arrepende seu pecado e a sua vida vai ser benção, irmão. Acabaram-se os problemas. Tudo vai bem. Versículo 13, ele diz isso. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos a Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, não permitires que a injustiça habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro, pois te esquecerás dos teus sofrimentos e terás lembrança como de águas passadas. Basicamente, o que Zofar está dizendo é: arrepende do seu pecado, rapaz, logo que o problema vai embora. Mas a gente está dizendo repetidamente, a gente sabe no livro de Jó, que esse não era o problema desse homem, que a Bíblia diz e que Deus o descreve como um homem reto, íntegro, temente a Deus. Portanto, faltou a Zofar o conhecimento da Escritura que ele mesmo professa com seus lábios.
Eu lamento, inclusive, muitos colegas pastores, que nós temos muita dificuldade de ouvir, porque a gente está sempre pronto para falar, e a gente tem um punhado de versículos bíblicos aqui, pronto para sacar diante de todo o problema. Tome versículo, tome versículo, tome versículo. E me entenda bem, não estou dizendo que os versículos... Eu estou dizendo que a gente já fica aqui tipo um joguinho de Tetris, né? Para o problema tal, o versículo tal. Gente, eu vi gente me procurar e disse assim, pastor, eu sou ansioso, é difícil para mim, eu quero muito lidar com isso. E aí eu fui na igreja do pastor fulano de tal, a ansiedade, aí ele abriu lá a Bíblia em Filipenses e pôs o dedinho assim na Bíblia. Aí a pessoa, o crente ficou, sim, pastor, aqui ó, problema aqui para a sua ansiedade. Tipo, agora pega o seu banquinho e sai de fininho. Está aqui a solução. Sim, mas você ouviu? Melhor você escutou. Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Que a sua mente, que o seu coração estejam encharcados da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque é esse conhecimento da palavra que vai dar direção para o seu falar. Que vai renovar a paciência do seu ouvir. É o conhecimento da palavra que vai nos dar forças para socorrer o sofredor. Que vai renovar a nossa misericórdia. Cheios da palavra, estamos cheios de vida. Vida que a gente pode dividir. Vida que a gente pode partilhar. Termino dizendo uma coisa importante. Eu já falei termino 4 vezes. Mas eu realmente quero terminar. Entenda uma coisa. Não ignore o sofrimento de quem está ao seu lado. Você faz parte de uma grande família da fé. E você precisa entender que a sua salvação não foi um ato divino só para o seu conforto. A vida cristã está muito além disso. E se você tiver alguma dúvida, eu quero te lembrar quem foi o seu mestre Jesus Cristo. Ele se importou com a sua dor. Ele abriu mão da sua glória, conforme Filipenses. Ele deixou os seus aposentos celestiais confortáveis. E ele veio para esse mundo. Apesar de você e apesar de mim. Apesar das minhas manchas, apesar de eu ser inimigo dele. Assim que a Bíblia me descreve em Efésios antes de conhecer o Senhor. Mas apesar de mim, ele chegou perto de mim e de você. Porque ele se importou com as suas dores. E ele mediou algo que você não poderia ter feito. Ele se sacrificou completamente para você, quebrado, pudesse ser reconciliado com Deus. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso mestre. Por favor, exerça o hábito de... Começa com boa noite, pelo amor de Deus. Estende a mão. Tenta entender que tem gente que precisa do seu ombro. Tenta entender que você pode ser bênção. E um bálsamo para o coração de muita gente quebrada, que está do seu ladinho e você não tem nem ideia disso. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai querido, Pai querido. Senhor, nós somos uma comunidade de fé,
reunidos aqui, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, chamados das trevas para a tua maravilhosa luz, a fim de sermos luz. Abençoe a igreja de Jesus Cristo, abençoe esse povo aqui reunido, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que nos procuram e que a nós se unem como corpo de Cristo, por favor, nos tira da nossa zona de conforto. Porque talvez hoje nós, que podemos estar disponíveis a lidar com a dor de alguém, amanhã seremos nós que precisaremos de alguém que lide com a nossa dor. E como é ruim quando a gente bate e não encontra. E quando é ruim quando a gente grita e ninguém ouve. E quando é ruim quando a gente não é enxergado, visto. Quando é ruim quando a gente geme e lamenta sozinho. Mas como é bom e maravilhoso quando eu posso dividir o meu pranto e a minha alegria. Como é bom quando os meus fardos não são somente meus. Como é precioso quando as minhas dores são sentidas por outros e quando as dores dos outros são sentidas por mim. Abençoa a igreja de Jesus, abençoa o teu povo. Muito obrigado por tua graça, amor e cuidado sobre cada um de nós nessa noite, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém.